Vamos dar início à nossa apresentação no Consicad. Trazemos nosso TCC com o seguinte tema: a utilização do fluxo de caixa nas micro e pequenas empresas do segmento de calçados em Juazeiro, Bahia, no contexto da pandemia Covid-19. Temos os seguintes autores: Raíza Priscila da Silva Cavalcante, Wesley de Souza Rodrigues, Antônio José Gomes Pedrosa, Florisvaldo Cunha Cavalcante Júnior e Tiago Ferreira Soares. Na introdução, temos a seguinte pergunta: como os gestores das micro e pequenas empresas do segmento de calçados da cidade de Juazeiro, Bahia, utilizam o fluxo de caixa no processo decisório no contexto da pandemia Covid-19? O objetivo geral foi investigar a utilização do fluxo de caixa no processo decisório pelos gestores das micro e pequenas empresas do segmento de calçados em Juazeiro, Bahia, no contexto da pandemia Covid-19. A justificativa foi de ordem prática e ordem teórica. Nosso referencial teórico trazemos no item 2.1 o fluxo de caixa e seus aspectos conceituais e finalidades. Os principais autores foram Silva e Neiva, Ramos, Matarazzo e Udícibus Assaf Neto. No item 2.2, trazemos os métodos de fluxo de caixa de forma direta e indireta. Os autores foram Marion, Assaf Neto, Araújo, Teixeira e Licório. No item 2.3, trouxemos o fluxo de caixa nas micro e pequenas empresas do segmento de calçados. Os autores foram Friso, Padovese, Silva, Ferronato, Araújo, Teixeira, Licório, Gonçalves e Muniz, Silber, Costa, Yokoyama, Macedo e Almeida. No item 3, na metodologia, trazemos a caracterização da pesquisa, quanto à natureza de forma básica, quanto à abordagem do problema de forma quantitativa, quanto ao objetivo descritiva e quanto ao procedimento estudo de campo. Na coleta de dados, tivemos como objetivo de estudo, o objeto de estudo, as micro e pequenas empresas do segmento de calçados em Juazeiro, Bahia, no contexto da pandemia Covid-19. O universo foram 41 empresas e a amostra também 41 empresas. Nosso público-alvo foram gestores, onde são os tomadores de decisão. O recorte temporal, ou seja, o tempo de coleta da pesquisa, foi no dia 9 ao dia 14 de maio de 2022. O instrumento foi utilizado um questionário com 18 perguntas de múltiplas escolhas, e as dimensões levantadas foram o perfil da empresa do gestor, o conhecimento do fluxo de caixa e a aplicação do fluxo de caixa. No tratamento dos dados, tivemos na tabulação dos dados, planilha Excel e a estatística descritiva para a interpretação dos dados coletados. Partindo para a análise dos dados da pesquisa, podemos destacar na tabela 1 o perfil da empresa. Questão 1, ramo de atividade foi o comércio varejista de calçados, onde a receita bruta anual destacada é de 0 a 50 mil reais. Temos a questão 3 com o número de funcionários das empresas entrevistadas, a maioria está entre 1 a 5 funcionários, 56%, o percentual. Nós temos o tempo de atividade de 0 a 6 anos é que se destaca. Nós temos aí somado 17, 24% mais 22 dá 63%. Na tabela 2, o perfil do entrevistado. A idade do gestor normalmente gira em torno de 41 anos a 50 anos de idade. A escolaridade, as 3 áreas que se destacam são o segundo grau completo, terceiro grau incompleto, terceiro grau completo. A formação, temos um destaque para os gestores que não têm formação superior e 15% para os formados em administração. Na tabela 3, sobre o conhecimento do fluxo de caixa, os gestores sabem da relevância, respondendo sim com 68%, o controle é muito importante com 49%, a capacitação se dá, em sua maioria,
com mini cursos e cursos online sobre quando foi feita essa capacitação ou feita essa capacitação, gira em torno de 1 a 10 anos anteriores à abertura ou estruturação da empresa. Na tabela 4 mostra a aplicação do fluxo de caixa em essência, a utilização, quando questionados os gestores sobre essa utilização, se era importante, eles responderam que sim. A verificação é feita normalmente pelo dono da empresa, com 59%. Sobre o registro, se destacam o sistema operacional, planilha Excel, aplicativo, com 54%, e anotações em caderno, com 46%. 54% somados essas 3 ferramentas sem anotações em caderno. Tabela 5 mostra ainda a aplicação do fluxo de caixa, a dificuldade a ser encontrada ali em cada empresa, e somadas temos pessoas incapacitadas, falta de informações também é uma das dificuldades. A atualização é feita diariamente e semanalmente, com maior percentual. Os controles são registrados normalmente em contas a receber e contas a pagar. A manutenção feita pelo fluxo de caixa ajuda com muita relevância, com 49%. Considerações finais. A respeito do cruzamento de dados, podemos ter a noção que boa parte dos entrevistados não tem informação adequada, com 78%, sem ser na área de negócios. Temos uma contabilização sobre o registro do fluxo de caixa sem sistemas operacionais, planilhas Excel e aplicativos, somando, como eu falei, 54%, porém, as anotações em caderno chegam a 46%, quase 50%, isso evidenciando um pouco preparo no uso desse mecanismo pelo micro e pequeno empresário. Embora os gestores saibam da relevância, com 68%, existe também a importância do controle, com 81%. Isso contrapõe a falta de preparo intelectual por parte das pessoas que registram as suas finanças no fluxo de caixa, os gestores que estão ali coordenando suas empresas, e essa ação, por falta de intelecto, pode comprometer determinadas decisões, como investimentos, empréstimos, contas a pagar, pode comprometer os resultados alcançados, o andamento financeiro da entidade e a saúde do empreendimento. As recomendações, girando em torno da delimitação, foi feita nas micro e pequenas empresas do segmento de calçados em Juazeiro, na região central, no contexto da pandemia Covid-19, não se estendendo aos demais municípios do Brasil. Sobre as sugestões para pesquisas futuras, destacamos 2: fazer acompanhamento de empresas do segmento calçadista pós-pandemia e levantamento de dados restritos mais profundos, a fim de ter um panorama mais detalhado. E a segunda é aplicar o questionário incluindo novas áreas afetadas, com auxílio de técnicas que proporcionem ao entrevistado uma conscientização prática acerca do fluxo de caixa. Muito obrigado. Obrigada.